1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Vamos ler? Versículo 1 e 2 eu vou ler, tá bom? Presta bastante atenção, porque eu vou fazer um comparativo para você entender às vezes como funciona também com a gente. E antes de fazer a leitura, quem tem mais de um filho aqui, levanta a mão. Aproveitando o Dia dos Pais, mais de um filho. Você consegue perceber diferença nos filhos? Consegue? Tem um que é mais amoroso, seria isso? Tem um que é mais rebelde, tem um que é mais bravo, um é mais tranquilo. Não tem essas coisas? E tem um que você se inclina mais também, não tem? Tem ou não tem? Tem um que consegue qualquer coisa de você. O outro você já é mais duro, mais rigoroso. Tem isso, né? Tem aquele que vem com as palavrinhas e já leva o que quer de você. Tem o outro que já não. O outro já é meio conversado em si. Quando tem aquelas discussãozinhas, fala: você é o preferido de casa, a preferida de casa. Não tem isso? Não é? As mães negam isso até a morte, né? Elas juram que não existe essas coisas. Não é? Diz que todos são iguais. Mas não é verdade. O comportamento de cada um leva também a ter um retorno da parte dos pais. Claro que os filhos, os dois saíram do ventre, talvez ou não, pode ser adotivos, ou seja lá como for. Mas o que vai diferir de um filho para o retorno de um pai tem muito a ver com o comportamento que ele tem. E onde que eu quero chegar com isso? O seu comportamento também na presença de Deus faz toda a diferença em relação quando você está buscando a Deus. Talvez você já esteve num momento difícil da tua vida, em meio a adversidades, e você vê que pessoas parecem que clamam a Deus com uma facilidade tão grande, elas têm resposta. Não é assim às vezes? E parece que alguns demoram mais. Alguns parece que é feito à base do sacrifício espiritual. É clamando, é chorando, é buscando para poder alcançar. Às vezes fica essa impressão. Só que olha o que acontece aqui na Bíblia. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor, e eles a levaram para a casa de quem? De Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. 2. A arca permaneceu aonde? Kiriat Jearim por muito? Foram quanto tempo? 20 anos. Então essa arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab tinha inclusive um sacerdote que eles consagraram, Eliezer, só para ficar ali, responsável pela adoração, para os cuidados das coisas de Deus. Guarda isso no teu coração. Todos os israelitas buscavam o Senhor com quê? Súplicas. Então eles iam, invocavam, clamavam, chamavam a Deus, invocavam o Criador. E isso foi durante 20 anos, pelo menos, aquela súplica. Se você leu 3, não preciso ler, mas vou ler o 3 só para você entender uma coisa. A Bíblia não fala nada de Deus. Então Samuel disse aos israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então. E vai falando dos deuses estranhos. Só li o 3 para você ver que não fala a Bíblia sobre algum tipo de mudança de resultado. Amém? A Bíblia só diz que ficou na casa de Abinadab durante 20 anos a arca. 20 anos. E eles tinham lá mesmo, perto da arca, um sacerdote para poder fazer tudo que agradasse a Deus. Isso é bom ou é ruim? É bom. A arca estava no lugar, tinha um sacerdote responsável por isso. 2 Samuel capítulo 6, vamos lá? O versículo que eu vou ler é o 11 e o 12, tá bom? Aí a gente sabe que Davi tentou levar a arca de Deus para a cidade de Davi, colocou sobre carro de bois, não é? Aí Deus não mandou boi carregar a arca. Quem carrega a arca na verdade tem que ser sacerdotes do Senhor.
Ou seja, quem carrega a palavra é você, não é gente que é do mundo, não é pessoas que não andam com Deus, mas aquele que Ele fez deles reis e sacerdotes. Ou seja, você é um rei e sacerdote, então você deve carregar dentro do teu coração a palavra de Deus nos dias de hoje. Amém, igreja? Agora lê comigo a diferença. E a arca do Senhor ficou na casa de quem? De Obed-edom, o giteu. Por quanto tempo? 3 meses. O outro ficou quanto tempo? 20 anos. E ali ficou por 3 meses. E o Senhor fez o quê? Toda a sua casa e a sua família. A arca só ficou 3 meses. A arca tinha ficado na outra 20 anos. A Bíblia não diz que aconteceu alguma coisa. A Bíblia diz que a arca ficou lá, consagraram o sacerdote. Então naquela casa de 20 anos eu imagino que era para ter acontecido tantas coisas boas, tantos milagres lá. Era para ter, durante 20 anos, muitas coisas deveriam ter acontecido. Um crente de 20 anos dentro de uma igreja é para muitas coisas acontecerem na sua vida. Isso é inegável. Em 20 anos de caminhada, a sua vida era para estar, puxa, a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus. 20 anos. Em 20 anos de casado, alguém conhece muito bem o outro. É verdade ou não é? Eu acho que é mentira esse negócio de 20 anos. Ninguém conhece ninguém até o dia que você... Eu acho que ninguém acaba conhecendo 100% uma pessoa. Mas a Deus Ele se dá a conhecer à medida que você se aproxima. E é diferente de ser humanos. Amém? Mas 20 anos a pessoa conhece bastante de outras pessoas, de lugares. Você mora 20 anos em Santo Antônio, você conhece onde fica o trânsito, quando tem trânsito, você conhece os melhores lugares para fazer a sua compra, é verdade ou não é? Você sabe onde ficam as escolas da cidade, o ponto de lazer, você conhece os lugares que você não deve ir por nada nessa vida, não é? Você sabe que tal lugar você não deve passar. Quando você não conhece, 2 meses, 3 meses, você quebra a cara. Eu já fui pastor de um lugar que cheguei na cidade, fui procurar um lugar para dormir. Eu fui para um lugar que eu fiquei assustado durante a noite. Deu umas 1h30 da manhã mais ou menos, eu peguei, fui lá, fechei a conta, saí, fui para um posto e dormi no carro o restante da noite. Pra você imaginar, eu achava que era um hotel de família, quando eu vi, é um hotel para fabricar família, né? Só que tinha o nome de hotel. Não, é verdade, um negócio complicado. Só que quando me indicaram, falaram, é o único hotel da cidade. Eu falei, puxa vida, então eu fui feliz para lá, mas não é. Umas brigas, quebra-pau, um monte de coisa que você imagina. A gente não conhece. Quando você não conhece, você quebra a cara. Você vai comer num lugar, você fala, tem um pessoal que vai ali. Você vai lá, você acha que é bom, chega lá, é ruim. Mas com um bom tempo, você já sabe tudo daquele lugar. Então ali a arca tinha ficado 20 anos. 20 anos era para saberem como agradar a Deus. Era para saberem ali como que Deus se agradaria daquela situação. Aqui só ficou 3 meses. Mas em 3 meses a Bíblia deixa claro que Deus abençoou tanto Obed-edom, a casa dele e também toda a família dele. Tudo que podia vir de bênção sobre esse homem, nos 3 meses que a arca estava ali, Deus já tinha feito. Versículo 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Por causa do que, igreja? Da arca de Deus. E então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de... Ou seja, depois que Davi ficou sabendo que Deus abençoou muito Obed, Deus manda retirar a arca e levar para a cidade de Davi. Agora ele faz diferente, não mais como ele tentou, em cima de carro novo de bois, para levar as coisas de Deus. Amém? Pastor, algumas coisas no mundo espiritual, na igreja, é complicado. As coisas de Deus, ela tem que ser carregada no coração de cada um. Ela não pode ser feita do jeito que a gente acha, tem que ser feita do jeito que Deus se agrada. Só que onde que eu quero chegar? Uma família teve a arca por 20 anos, a outra por 3 meses. A de 3 meses foi muito abençoada. O comportamento
gera isso. Mas o que faltou na casa de Abinadab? O que não tinha lá naquela casa? Qual foi o diferencial para eles? A Bíblia não fala de nenhum diferencial. Só que a Bíblia diz, deixa claro ali, que um recebeu tudo que podia alcançar de Deus. O outro, a coisa. Ele ficou lá. Se você olhar para a tua vida, existem pessoas, como eu citei agora, dentro da igreja por 20 anos, tem pessoas que mal chegam na igreja e são abençoadas. Pastor, onde que está a diferença nas nossas vidas? No comportamento, como eu falava também, do filho. Tem filhos que eu disse, ele consegue tudo o que quer do pai e da mãe. Tem filho que não consegue nada, tudo é mais difícil. Ah, mas por quê? O pai e a mãe não gostam, trata mal, despreza. Não é. Como eu falava antes, tem a ver com o comportamento daquele filho, tem a ver com a maneira daquela pessoa. E às vezes um joga, até julga o outro, fala, olha, você é tratado diferente, você é mimado, você é de tal forma. Só que a pessoa não para olhar que o comportamento do outro também é diferente. O comportamento que o outro tem é totalmente diferente do dele. Então ele quer às vezes aquilo que ele precisa, mas tendo um comportamento que desagrada a Deus. Às vezes não é pecado, às vezes não é que é errado em si, só que não é o comportamento que desperta a atenção de Deus. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você pode passar 50 anos na presença de Deus e o seu comportamento não alegrar o coração de Deus, não despertar Deus para a tua necessidade. Às vezes a gente quer ir na igreja, quer sentir emoção, a gente quer estar num lugar que é confortável, a gente quer estar dentro da casa de Deus, porque aquilo nos alegra. Só que entenda, quando você alegra a tua carne é uma coisa. Deus, ele é o quê? Espírito. Você nunca vai alegrar a Deus alegrando a tua carne. Então sempre que você estiver muito confortável demais, quando você estiver se sentindo alegre demais no lugar, em alguma coisa pode estar errado. Você tem que se lembrar, Deus não é carne, Deus ele é espírito. E muitas vezes o que vai agradar o teu espírito vai desagradar a sua carne. A sua carne não vai estar contente, a sua carne vai ser meio que espetada. De vez em quando você vai sentir uns incômodos, você vai ser de alguma forma ali oprimido pelo teu espírito. E isso faz a carne muitas vezes fugir de Deus. Por que tem gente que foge de Deus? Ai, pastor, outro dia eu vi mandar um vídeo de alguém dizendo que saiu da casa de Deus, abandonou o evangelho, porque ele disse que viu muitas coisas injustas dentro da igreja. E aí quando perguntaram da injustiça, ele falou que ele se afastou, porque ele viu que tinha muita gente que sofria dentro da casa de Deus. E ele dizia que ele honrava a igreja para a igreja honrar as pessoas. Ele confundia a fé com assistencialismo. A fé é uma coisa, o assistencialismo é outra. Amém? A igreja ela faz o assistencialismo, mas a igreja não existe pelo assistencialismo. A igreja existe pela prática do lado espiritual da fé. Amém? O assistencialismo a gente faz porque o governo não faz a obrigação dele. É verdade ou não é? Se você for procurar, não consegue. Se uma pessoa que tem alguém que usa drogas for procurar o assistencialismo, vocês não conseguem apoiar. A igreja faz. A igreja cria casas, não é? A igreja cria centros de apoio, vai evangelizar, visita. Que deveria ter esse apoio do Estado. A igreja faz isso. O amor de Deus leva a isso. Amém? Mas a base de tudo é o quê? É a parte espiritual, é a fé. Você tem que evangelizar, você tem que falar de Jesus. Você pode conhecer muito bem de medicina, mas se você não levar Jesus, não adianta. Então o teu propósito, pregar o quê? A palavra, o evangelho, ensinar o evangelho. Porque daí vem a cura, vem a libertação, vem o amor de Deus. E essas coisas vão levar outras pessoas à salvação. Mas onde que eu quero chegar? A revolta de alguns é por causa da diferença. Existe uma diferença, pastor, não é? É o nosso comportamento em relação a tudo aquilo ali. E aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, você fosse lá em livro de Lucas capítulo 7, versículo que eu vou ler é o 44. Lucas 7, 44. Amém?
Eu falei do Velho Testamento, mas vou trazer agora um pouquinho para o Novo, tá? Lucas capítulo 7, versículo 44, eu vou ler até o 47, tá bom? Vocês estão me entendendo até aqui? Sim ou não? Então nosso comportamento vai fazer a diferença. Amém? Jesus, ele entra na casa de um homem, e nessa casa as pessoas começam a julgar uma mulher por causa da maneira que Jesus tratou a mulher. E a mulher tinha uma fama ruim do passado. Só que aquela mulher, quando ela se depara com Jesus, e isso mostra muitas vezes o comportamento, você conhece gente que tinha uma vida tão errada no mundo, né? Às vezes a gente vê alguém se converter, você fala, essa pessoa era assim, assada, a vida dela era de tal forma. Muitas vezes no meio dos obreiros você vê alguém falar, quando acontece alguma coisa com alguém, fala, no passado ele era assim, no passado era dessa forma. E às vezes até a pessoa mesmo diz, né? Meu passado era terrível, tem uns que bebiam demais. Catarina, né, Catarina? Bebia de litro, né? De garrafa, né? De água, irmão. Não. Ela já ficou assustada já. Ela já ficou assustada ali. Mas ela não bebia não. Mas tem uns aqui que bebiam, não bebiam, irmãos? Sim ou não? Ô, pastor, mulher bebe? Tem mulher que bebe mais do que homem. Mas tinha uns que fumavam. A irmã já falou, nossa, a senhora não bebia não, né, irmã Luciana, né? Luciane, a senhora não bebia não, né? É, bebia? O Aguinaldo também ou não? Quem bebia mais dos dois? Tá vendo? Mas ali, hoje não bebe mais, não é? Houve uma mudança. Mas o que acontece? Quando você olha para a pessoa, às vezes ela fala, pastor, minha vida era terrível. Só que quando tem a conversão dentro dela, a mudança que ela apresenta a Deus, às vezes é uma mudança tremenda. E tem gente que sempre foi santinho no mundo. Ele chega e ele fala, eu sempre fui de Jesus, pastor. Só não tinha uma igreja, não tinha declarado isso. Mas continua com o coração duro, com o coração empedrado, fala mal de Deus e do mundo, de tudo que ele vê na frente dele. Ele está num culto, ele está só julgando o outro. Aquela lá... Agora ele está com cara de santa ali dentro, Bíblia debaixo do braço. Eu conheço o passado dela, né? Aquele ali, vixe, deve para todo mundo. Não tem uns assim? E ele fica dizendo, ele sai da igreja, ele chega em casa, ele começa a falar mal da igreja. Hoje não aguentava mais o culto, não sei o que, a irmã tal. A família dela está lá dentro da casa dela. Ela ouve tudo da igreja de uma maneira ruim, porque é o ponto de vista daquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pessoa negativa. Apesar dela não ter bebido, não ter fumado, não ter se prostituído nesse mundo, mas ela escandaliza as coisas de Deus tanto, que quem está à volta dela, ao invés de ser abençoado com a presença dela, a pessoa é destruída, porque ela só vê coisas ruins. Não tem gente assim? E ela fala de um, fala do outro. A pessoa nunca entrou aqui dentro da igreja, mas ela sabe de todos vocês, porque dentro da casa dela ela leva. Ela fala, o irmão tal, não sei quem, tal pessoa. Acho que a irmã Cota falou, não foi? Cadê a Cota? Tá ali? Ela contou que foi visitar uma pessoa, né? A criança chegou e falou, você sabia que ninguém gosta de você na tua igreja? Falou para a irmã Cota. Aí ela perguntou para a menina, deve ter batido uma tristeza na hora, né? A gente fala que não, mas fica, né? Fica. Fala que ninguém vai com a tua cara lá. Daí ela perguntou para a menina, e você gosta de mim? A criança falou assim, gosto. Mas por que aquela criança dizia que ninguém gostava da irmã? Vocês sabem por quê? A mamãe, não sei quem que é não, viu? De repente seja alguém daqui também. Foi nessa igreja não, né? Foi aqui? Ixi, eu complicando as coisas. Faz tempo? Uns 10 anos? 5? Então você olha quem tem criança aí, é uma delas. Aí eu colocando fogo na coisa. Mas volta aqui a seriedade, tá bom, irmãos? Mas por que aquela criança falou isso? A criança aprendeu que ninguém gosta dela dentro de uma igreja.
Mas aí eu pergunto para você, para Deus abençoar aquela casa, o comportamento daquela mãe tinha que ter sido o quê? Nós temos que orar por pessoas que... Se vou dizer que a Cota seja uma mulher complicada, né, dona Cota? Até ela falou assim, quando fala assim, porque não nega, né, irmão? Às vezes tem um jeitinho dela. Mas se todo... Ai, irmão, eu estou brincando de falar com ela, tá, irmãos? Aí a pessoa fala assim, mas vamos dizer que a pessoa não gosta. Puxa, tem pessoas que ela tem que tomar muito cuidado. Qual é a imagem que você passa para aquela criança do povo de Deus? Como é que Deus vai abençoar aquela casa? Você está entendendo? A criança gosta. Eu estou pegando exemplos aqui, mas quantas vezes é isso que acontece? Pastor, meu filho não quer se converter, meu marido não quer se converter. Você sabe por que ele não quer? Porque ele ouve tanto mal você falar das pessoas da igreja. Você é uma mensagem, estou dizendo que alguém aqui, que ele não vai ser abençoado. O comportamento que essa pessoa tem não é bom. Esse comportamento leva a destruição para dentro daquela casa. Só que tem gente que, ao contrário, dentro da igreja, ela sabe que tem gente, todo tipo de gente. Ela sabe que todo mundo tem falhas. Só que ela olha o melhor. Foi assim que Deus fez com a gente. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou pelo seu pior. Deus chamou pelo seu melhor. Deus olhou para você e viu que ninguém vê. Todo mundo ignora, mas Deus viu algo bom em você. É por isso que a gente está aqui. Amém? Deveríamos olhar igual Deus. Então, se a pessoa olha do jeito de Deus, talvez aquela criança chegasse um dia, olhasse para alguém e falasse, olha, aquela pessoa não é muito agradável. Mas aí a mamãe, o papai fala dentro de casa, ó filho, mas todo mundo é de Deus, todo mundo tem virtude e tal. Ela ia começar a crescer, aprendendo a procurar virtude. Amém? Porque a gente tem um jeito diferente da gente. Você é de uma forma, outra é de outra forma. Mas às vezes o nosso comportamento. Olha o que a Bíblia diz. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei na sua casa. Jesus fala para ele, você está vendo essa mulher? Aí Jesus fala para ele, eu entrei na sua casa, mas você não me deu o quê? Água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com o quê? Com lágrimas e os enxugou com cabelos. 45. Você não me saudou com um beijo, ou seja, você nem me cumprimentou. Jesus falou para ele, na tua casa você não me deu nem atenção. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Continua. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Não quis gastar nem um pouco, era um costume da época, não é? Quando você recebia alguém com uma certa importância, você derramava ali uma unção sobre a pessoa, um perfume sobre ela. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou-me muito, porque seus muitos pecados lhe foram o quê? Perdoados, ou seja, ela é uma pecadora, mas a mesma medida que ela foi perdoada é por causa da quantidade de pecados que ela tinha realmente. Deus estava dizendo, ela errou muito, ela foi muito perdoada, e Deus estava dizendo que ela tinha uma capacidade de ter gratidão muito maior do que outros. Por quê? Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco também ama. Então o que adiantou? O que adiantou Jesus ter ido na casa daquele homem que não tinha quase nada de pecado, mas não tinha expressão nenhuma de amor? Você está conseguindo entender? Está entendendo isso? Só antes que eu me esqueça, eu não estou expondo a Cota não. A Cota contou outro dia no culto, né, Cota? Isso, né? Foi a irmã que contou para todo mundo. Eu estou só repetindo ali. Talvez vai falar, está expondo a irmã. Não é expondo não, tá bom? Mas é bom, de repente alguém até consiga corrigir isso. É verdade ou não é? De repente chega para aquela criança agora e consiga corrigir. Mas onde que eu quero chegar? Pessoas que foram muito perdoadas, erraram muito nessa vida, mas entendam, ela realmente conheceu Jesus, o comportamento dela é diferente. Você coloca uma palavra na vida dela, essa palavra muda a história dela. Ela ouve uma palavra no culto, um pedaço da palavra que entra no coração dela, ela conta a bênção depois. Ela fala assim, puxa vida, algo mudou dentro da minha casa. E muda. Só que aquele que talvez pouco ama, teve poucos pecados,
ele já chega achando que ele tem mérito diante de Deus. Só que a Bíblia diz que tudo que a gente tem é como traça, é esterco, aquilo que eu possuo de virtude, no mundo espiritual não funciona, porque tudo é pela graça de Deus. E a graça, o esforço que conta é só o de quem? De Jesus. O meu esforço não some em nada. Agora o meu comportamento diante do esforço de Cristo, esse que vai fazer a diferença. Diga graças a Deus. Vou pegar o exemplo claro para você daqui a pouco, mas primeira carta de João 3,18, vamos lá? Primeira carta de João 3,18. A Bíblia nos dá um conselho muito importante para nós. Se não quiser ir lá, nem precisa, ler no monitor pode ser também, é só para você compreender. Ele fala assim para nós: ó filhinhos, não amemos de quê? Todo mundo ama de palavra, é verdade ou não é? Dia das mães, dia dos pais, todo mundo aparece na tua casa, dá um abraço e diz: você é o melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo, tudo. Mas depois o resto do ano esquece, não é verdade? Cadê o comportamento, igreja? Cadê seu comportamento com teus pais? Cadê aquela honra? Cadê a gratidão que está no coração? Mas ele está dizendo ali: mas em ação e em verdade. Você diz que ama a Deus, mas cadê o amor de Deus? Como é que eu posso, por exemplo, como é que eu quero morar no céu, morar na casa de alguém? Como é que eu posso ser hóspede de alguém? Como é que eu posso ser morador da casa de alguém? No caso, como Deus fez com a gente, de alguém que eu não fale com ele. Não faz sentido, faz? Você imagina que você traz alguém, você hospeda alguém na tua casa e essa pessoa não fala com você. Estranho isso, não seria estranho? Você olharia e falaria: que folgado, né? Eu abri minha porta da casa, eu trouxe ele para perto de mim, ele não conversa comigo, ele fala com todo mundo, fala até com o diabo, irmão. Não é? De vez em quando fala umas coisas, mas com Deus não fala. Às vezes a gente é assim, o comportamento nosso diante de Deus é um comportamento errado. Porque a gente conversa com o mundo, ouve música do mundo o dia todo. Tem uns que até bebezinho já começa a ensinar lá, descer até o chão, não é assim? Você vai e fala: vai pra tia, e fica rindo, sorrindo. Mas você nunca vê alguém ensinando para ela algo da Bíblia. E Deus olha assim e fala: esse está na minha casa, ele é meu, mas ele não fala comigo, não tem um respeito. Você está entendendo? Comportamento espiritual. Qual é o comportamento que a gente tem mostrado a Deus? Não amemos só de palavras, da boca para fora, mas em ação e em Deus espera da nossa parte ação e verdade. 20 anos a arca na casa de Abinadab, não aconteceu nada. A casa de Abinadab era fria, a arca de Deus estava vazia. Eu vou na igreja, não acontece na minha vida. Já vou há 20 anos na igreja. Qual é o seu comportamento, igreja? Que comportamento você tem? Porque se o meu comportamento é diferenciado, Deus vai ser um Deus diferenciado para mim. Mas se o meu comportamento é um comportamento complicado, não tem por que Deus me honrar. Você está entendendo? Então o comportamento faz a diferença. Lucas capítulo, eu vou no 4. Vamos lá, Lucas 4, 38 e 39. Ali fala da sogra de Pedro, não é? Quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, e vê a sogra de Pedro, né? Isso aqui é até importante para as pessoas que acham que Pedro, ele foi eunuco. Não foi, Pedro se casou, teve família, tudo. Como Jesus teve irmãos, viu, irmãos? O Tiago, o Judas, eram irmãos de Jesus. Outro dia alguém falou para mim: não, a santa, a virgem, ela era até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu já é impossível, né, irmãos? E aí ela seguiu o casamento dela normal, teve filhos, não é? E ela passou a ser uma mulher comum. Claro que ela gerou o Cristo. Posso ler com vocês? Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E ele, estando em
pé junto dela, inclinou-se e repreendeu o quê? Que a deixou. Ela fez o que, igreja? Assim que Jesus a curou, ela já se levantou e imediatamente passou o quê? A servir. Quantas pessoas Jesus levanta e ela faz o quê? Já volta a servir o diabo. Ainda fala mal da igreja. É verdade ou não é? Fala mal de vocês. Mas Jesus levantou ela, estava doente, estava enferma, estava na miséria, estava triste, estava depressiva, estava sem vida, estava sem paz, estava se sentindo amargurada. E quando Jesus restaura, a pessoa vai para o mundo. Você está entendendo? Você vai ver um monte de gente nessas festas, vai ter EFAP, é EFAP que fala isso? Vai estar tudo lá. Ô pastor, mas vou lá para me divertir. Mas você vai ver as pessoas com a dedicação, se chover, se tiver sol, se tiver frio, se tiver calor, chovendo ou não. Amém? As pessoas vão pagar preços absurdos em cada alimento que comerem. Elas não vão reclamar, elas vão falar, estava caro. Mas se elas forem na casa de Deus, você falar, vão pagar a conta de luz. Nossa, não é desse jeito? Está chovendo, eu vou para a igreja dia de chuva. Eu vou para a igreja no frio desse de manhã. Vocês estão aqui. Dá para fazer isso? Não dá, estava frio. Mas você só vai fazer isso se o seu comportamento com Deus for um comportamento diferente. Porque se não for, meu, espera fazer calor que nós vamos adorar a Deus. Igreja sempre tem, é a palavra da pessoa. Comportamento. Essa mulher não, Jesus levantou essa mulher, o que ela fez? Serviu Jesus. Outro exemplo, Lucas 10, 38. Você está no 4, 39, vai no 10, 38 e 39. Comportamento. Vocês estão estranhando um pouquinho a linguagem aí, mas não muda as coisas não, viu, irmãos? É só a facilidade do texto, tá? A complexidade fica menor, tá? Posso ler? Poucas folhas para frente. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde a certa mulher chamada Marta o recebeu na sua. Maria, sua irmã, ficou aonde? Sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Uma o recebeu, a casa parecia ser de Marta, né? Dá a impressão, pelo menos a Marta era uma mulher mais idade que a Maria, por causa da postura dela de o receber, não é? Talvez seja por isso a hierarquia mesmo familiar que tinha, que era muito honrado naquele tempo. E aí diz que uma ficou aos pés de Jesus ouvindo o que ele dizia. 40. Marta, porém, estava como? Ocupada com muito serviço ao comportamento. Então, aproximando-se dele, disse: Senhor, não importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço, diz a ela que me ajude. 41. E o Senhor respondeu, vem comigo: Marta, você está o quê? Preocupada, inquieta, com muitos. Tem outra tradição que fala fadigada, não é? Ansiosa, não é? Em muitos serviços, com muitas coisas. Contudo, apenas uma é o quê? E Maria fez o quê? Escolheu a boa, e esta não lhe será o quê? O conhecimento que você tem de Deus, o aprendizado de Deus, aquilo que você faz para Deus, ninguém tira de você. Só que esse comportamento é que vai ditar o que vai acontecer na tua vida. Então você vai ver dentro da igreja pessoas com 20 anos dentro da igreja, pessoas com 10 anos, com 5 anos, e pessoas recém-chegadas. Pessoas recém-chegadas podem ser abençoadas e pessoas com 50 anos numa igreja não alcançar o que querem. Ou seja, não é regra, mas vai ter pessoas que estão 20 anos alcançando bênçãos de Deus. Por quê, pastor? Por causa do comportamento que ela tem na presença de Deus. Qual é o comportamento que você tem mostrado a Deus? Qual é o comportamento dentro da tua casa? Como que é dentro da sua casa?
que você fala para o marido, para os filhos, para aqueles que não congregam na igreja? Você fala mal das coisas? Ou você honra a Deus onde você está? Você difama ou você o levanta? Você acaba de derrubar? Você gasta tempo falando com Deus? Ou a maior parte do seu tempo você tem gastado em coisas que desagradam a Deus? Qual é a postura que está no teu coração? Não é um julgamento, mas é para a gente fazer uma reflexão. Como que eu estou me apresentando a Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Aí eu digo, Deus é Pai, Deus é bom, Ele é o Senhor da minha vida. Mas a questão é, qual é o comportamento que você tem mostrado para Deus? Ô pastor, eu queria que Deus me fizesse algo. E o comportamento? Você sabe disso na prática. Você tem 2 filhos, como eu falei, 3 filhos. Você olha o comportamento de cada um. O outro não está fazendo algo errado, mas ele tem te honrado, a postura dele tem sido de honra. Eu brincava outro dia e falava aqui sobre a pessoa que ela pede a bênção antes de dormir aos pais, não é? Comportamento. Tem criança que ela chega para um familiar, ela estende até a mãozinha para pedir bênção, não é? Tem uns que já xinga já. Fala, vem cá, lá, né? E você fala, meu Deus do céu, que criança é essa? Não é? Qual que é o ensinamento? O comportamento dela não vai ser bom. Ah, pastor, cada um tem que ser livre. Só que vai chegar um dia que esse comportamento vai fazer uma diferença na tua vida. Aquilo que você semeou hoje é o que você vai colher amanhã. Amém? A postura que você passou hoje é o que vai ter de retorno na sua vida. Meus pais eram muito rigorosos, duros, mas hoje nós somos gratos. Eu conheço pessoas que teve tudo e diz que o pai era um miserável, a mãe não prestava. Tem ou não tem? Que xinga. Comportamento. Pastor, não faz diferença para a minha vida. Faz, e na sua vida vai fazer. E o teu comportamento com Deus vai fazer diferença também um dia. Um dia Jesus vai voltar e o seu comportamento vai dizer o que vai acontecer comigo e com você. Amém? Então, cuidado com o seu comportamento. Vou terminar em 1 de João 3,18, tá bom? Filhinhos, não amemos de quê? De palavra. Porque mandar bilhete, cartãozinho que ama, pai e mãe, isso aí todo mundo manda. Manda ou não manda? A escola já faz lá para você, desde cedo. Vai na creche e já volta com aquele papel na mão. É verdade ou não é? Dia dos pais. Mas e o comportamento? Amar de palavras, mandar um presente. Às vezes o presente é até uma fuga, você sabia? Você manda um cala a boca, né, que é o presente. Ninguém fala nada. Mas isso aí é bom? Quem tem filhos, eles se importam realmente com o material ou não? Não se importam, né? Quem tem filhos aí, o mais importante é o filho ou o presente do filho? O filho. Se não der presente nenhum, não faz diferença nenhuma, faz? Mas e o comportamento do filho? Faz toda a diferença. Mas não é mais fácil mandar um presente? Ah, mas vai gastar dinheiro. Mas você cala a boca, né? Vai, manda lá um presente. Acha, não, fiz muito. Aí fala papai e mãe, ah, mas eu fiz tal coisa. O pai e a mãe olham e falam, se eu precisar eu tenho isso. Não precisava daquilo. É verdade ou não é? Mas o comportamento? Deus está falando é disso. Não amemos de quê? De palavra e nem da boca para fora. Ou por presente, por coisas. Mas em ação e em presentear, sim, é bom presentear, é uma gratidão, não é verdade? Mas irmãos, quando ele fala em verdade, ele está falando assim nas tuas atitudes, teu comportamento, a maneira que você se apresenta a Deus, a maneira que você se apresenta também aos teus pais. Não adianta dar feliz dia dos pais. Você tem que ter ação e também verdade. Amém? Com Deus é a mesma coisa. Não adianta dizer, Deus, eu te amo. Mas qual é o meu comportamento diante de Deus? Nós vamos participar agora da ceia. Quando você participar da ceia, você deve ter um coração aberto para Deus. Eu peço que você curve a sua face agora. Feche os seus olhos, eles estão preparando.
Soberano Deus e Pai eterno, nós entramos agora na tua presença. Nós aprendemos, Jesus, que é o nosso comportamento, Pai. O comportamento que nós temos que ter, Jesus, é o que vai fazer a diferença. A sua palavra nos diz, ó Deus, examine-se o homem a si mesmo, e assim come e beba do sangue de Cristo. Deus, nós vamos participar da ceia agora, Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, ou todo tipo, meu Pai, de impedimento que possamos ter praticado. Nos ajuda, Deus, a ter um comportamento de filho. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Você tem que se examinar, e por você mesmo, saber o que Deus espera de você. Tá bom? Estão passando por você. Assim que você receber, coloque-se de pé em nome de Jesus. Querido e Pai amado, nós estamos agora diante, meu Pai, do Senhor. Meu Deus, o nosso comportamento, Pai, a nossa forma de nos apresentar ao Senhor, a nossa maneira de se achegar a Ti, Pai, de chegar pertinho do Senhor. Jesus, como nós temos agido, Pai? Nós temos sido a casa de Abinadab, ou nós temos sido a casa de Obed, Pai? Meu Deus, Davi, ele era honrado pelo Senhor porque havia nele uma diferença, Pai. O comportamento de Davi, Senhor, era um comportamento totalmente diferenciado. O Davi diz que não daria descanso aos olhos dele, Pai. Ele não descansaria as pálpebras dos olhos. Como que nós estamos sendo, Pai, diante do Senhor? Ah, Jesus, tem liberdade agora. Liberdade, Jesus, para vir com o Teu poder, para tocar nas nossas vidas, para se manifestar, meu Deus, sobre a nossa casa, o nosso lar. Invoque a Ele agora, diga para Ele, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso da Sua presença, Pai. Jesus está te chamando agora à comunhão, à intimidade, a se aproximar dEle. Aleluia, 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 aleluia. Oriana lama terererererere xeremalai. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Levante o pão e diga, Senhor Jesus, já não é mais o pão, agora é o Teu corpo, que foi pendurado e cravado na cruz do Calvário. Quando eu comer do Teu corpo, Jesus, que o meu corpo seja sarado, e assim permaneça até Jesus voltar. Diga, eu participo para a glória de Deus. Agradeça a Ele e coma do corpo de Cristo. Rianorina lama mamatiri de canto recovarida lama saranalai. Rianarana lama matiri de canto recovari. Jorianorina lama matere erina layana lama tere. Recovari cantarana lama yana lama sere. Adore, adore, adore a Ele. Aleluia. Glória norina lamara malama mama cherererererere xerena laiada labata ranalá. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Salamar morena lamate. Glória dorida lamala malamara malamate. Rida labato. Levante o cálice e diga, Jesus,
já não é mais o suco de uva, agora é o teu sangue, Pai, que foi derramado e lavrado na cruz do Calvário. Quando eu beber do teu sangue, meu espírito seja purificado, e que assim ele permaneça até a volta de Jesus. Que seja totalmente lavado e purificado a minha consciência, para a glória de Deus. Diga: eu vou participar, em nome de Jesus. Agradeça e beba do sangue de Jesus. Ele diz que rios de água viva fluiriam do seu interior. Rios de água viva fluiriam do seu interior. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Vai amando a Deus agora, minha irmã. Vai amando agora, meu irmão. Vai glorificando a Ele com a sua vida. Ama o Senhor. Vai amando com a tua vida, com a tua fé, com toda a tua força, com as tuas atitudes, com as tuas ações. Santo, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. O suri da lama, norena laba, turika tarada laba, tarada lama, mama, siri. Ame, 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 ame o Senhor.